Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de contabilidade industrial. Essa é a nossa quinta aula. E para hoje o que eu separei? A gente vai tratar mais um processo de custo de acumulação, só que agora a gente vai tratar de ordens de produção. Vamos entender então o que é uma ordem de produção, quais são as suas características e o mais importante, as formas de cálculo e, respectivamente, contabilização. Vamos comigo? Então a gente precisa entender o que é uma ordem de produção, né? Na verdade, vamos fazer uma associação desse processo de contabilização industrial com o que a gente viu lá em contabilidade de custos. Basicamente, existem dois tipos de produção, né? Aquela produção que é empurrada e aquela produção que é puxada. Aqui, a ordem de produção está casada literalmente com a produção puxada. Ou seja, a indústria ela fica, vamos aqui hipoteticamente interpretar, de braço cruzado, aguardando a solicitação. No momento que ocorre a solicitação, aí sim ela puxa os insumos produtivos, ela puxa a mão de obra, ela consequentemente vai ter ali os indiretos de fabricação para produzir sobre aquela demanda, aquela ordem, aquele pedido específico. Uma vez atendido aquele pedido, ela cruza o braço de novo. É fácil a gente pensar dessa forma, né? Mas na verdade nenhuma empresa sobrevive se for ficar de braços cruzados, como o próprio ditado popular diz. Para isso, então, esse conceito de custo por ordem de produção, ele precisa ter uma relação muito próxima e casada também com os seus parceiros, que são os seus fornecedores de insumos para a produção. Ele não pode, literalmente, só depender de um único produto e de um único cliente. Então ele tem que ter uma diversidade muito grande da sua carteira de cliente, pela própria natureza da empresa, para permitir que a produção não pare, porque isso é a morte para qualquer negócio. Um exemplo aqui que eu trago para compartilhar com vocês de produção, sobre ordem de produção, que na verdade eles descobriram, na minha percepção, esse segmento de negócio descobriu uma forma de produzir em série, mas vender de forma ordenada, de forma puxada, é o segmento moveleiro, né? A mesa, a cadeira, o móvel. A matéria-prima, se a gente for falar de insumo de produção, é a mesma, é a madeira, né? Independentemente do tipo de madeira, é a madeira. É a mesma madeira que você usa para fazer uma mesa, uma cadeira e um móvel de quarto, um móvel de armário, um móvel de cozinha, um armário de cozinha, melhor dizendo. Observe então que o insumo de produção é único. Ele vai comprar aquele insumo em grandes quantidades. Comprando o insumo em grandes quantidades, ele vai baratear naturalmente o custo dele. Só que ele não tem nenhuma ordem de produção ainda. E o que ele faz? Ele começa a produzir os armários de quarto, os armários de cozinha, nas estruturas base, que se chama de estrutura base. Ou seja, a sua cozinha é diferente da minha cozinha. O seu ângulo da parede vai ser o mesmo ângulo da parede meu, porque os ângulos são iguais. As cozinhas elas têm tamanhos diferentes, elas têm formatos diferentes, mas os ângulos são os mesmos. Então a indústria ela já pode mais ou menos, e aqui eu vou botar entre aspas o mais ou menos, ela produzir aquele móvel base. E à medida que ela produz em grande escala e deixa ali no estoque, respeitando o giro do próprio estoque. Não pode produzir em grande escala, porque a gente já sabe, a gente já viu na outra aula, que estoque é mercadoria parada é prejuízo. Então, mas ela já pode produzir de forma empurrada. Quando você chega numa loja de móveis modulares, você apresenta a planta da sua cozinha, estamos dando um exemplo aqui da cozinha, você apresenta a planta da cozinha, e aí o desenhista ali, o arquiteto, ele vai fazer um desenho para te atender, mas olhando o estoque. É assim que funciona. Então ele vai te atender, ele vai fazer
um móvel de acordo com o seu gosto, cor, tamanho, puxador, seja lá o que for, mas a estrutura base ele já tem, já foi produzida de forma empurrada. Ele só vai literalmente empurrar para você, mas ele vende ali uma estratégia de marketing, né, objeto aqui do nosso entendimento, mas ele vai vender para você como se fosse você puxando a ordem, você puxando o pedido, você estabelecendo o gosto. É um exemplo que eu acho muito interessante, então, de você transformar o baixo custo de produção num alto valor agregado, porque quando a ordem de produção, o processo de ordem de produção, os insumos eles são direcionados para aquela ordem, e aí, consequentemente, isso encarece o giro da produção e, consequentemente, esse giro, o consumidor tem consciência disso, e aí você paga o preço final mais caro por isso. Percebeu a diferença da puxada para a empurrada? Então, o conceito aqui da ordem de produção nada mais é do que a cada ordem é atribuído um determinado número, e esse número, para facilitar o acompanhamento, né, na produção do móvel, ele vai absorvendo matéria-prima, um pedaço da madeira, um tempo da mão de obra, os insumos ali da produção, o corte, a serra, etc, etc, para produzir o móvel numa estrutura final. Então, a ordem de produção em si, o documento em si, é a base para caminhar no processo industrial. Se o contador, no caso, né, ele tem acesso, e ele de direito ele tem acesso a essa ordem, a esse documento, vamos dizer assim, que ele transita pelos processos de produção, fica muito fácil para ele identificar ali, fazer uma leitura, tirar um raio-x dessa ordem e, consequentemente, tabular todos os custos associados aí inerentes à própria ordem. Então, apurar o custo real de uma ordem de produção, ele fica muito fácil se, e aí é a sugestão que eu te dou, é o X da questão, se você visita o parque de produção. Eu sempre falo isso em cada aula, e você já escutou eu comentar exatamente essa reflexão que eu faço. O contador, ele obrigatoriamente, eu vou repetir aqui, obrigatoriamente, ele tem que conhecer o parque de produção. Aí você vai dizer, mas eu não trabalho numa indústria, né? Eu nem trabalho. Ok, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Se você trabalha numa empresa de serviços, se você trabalha num escritório de contabilidade, olha, vamos exemplificar pelo escritório de contabilidade. Se você trabalha no escritório de contabilidade, obrigatoriamente você tem que conhecer o perfil da sua empresa. Obrigatoriamente você tem que conhecer o principal produto da sua empresa. É folha de pagamento? É a área fiscal tributária? A gente faz de tudo. Ok, mas você tem uma especialização, eu não tenho dúvida disso. E o mercado te enxerga por essa especialização. Se você tem vários produtos, classificar os custos de produção de cada produto, alocar ali o software que você utiliza em cada produto, fica mais fácil se você conhece, você é contador do escritório em si, você conhece os produtos que o escritório comercializa. Na indústria fica mais fácil ainda, né? Considerando os processos de produção. Quais são os passos, então, Douglas, que eu preciso seguir para caminhar no processo de forma segura e identificar numa ordem de produção os custos reais associados àquele processo de fabricação? Estou compartilhando aqui contigo. O primeiro passo, na verdade, é entender o registro da ordem, né? É você registrar a entrada do material. É você julgar ali, vai depender da indústria que você esteja ali trabalhando, associado, mas tem insumos mais perecíveis, menos perecíveis. Então, o primeiro dever de casa seu é medir quando que aquele insumo entrou na fábrica, no processo, até mesmo no estoque, antes mesmo da própria produção. Então, a identificação do registro, né,
e a entrada do produto, do material para compor o custo da compra é fundamental. Olha que eu falei compor o custo da compra. Pode ser que junto com esse custo, com esse material, venha ali um custo secundário, né? Esse custo secundário, ele deve ser sim absorvido pela ordem de produção. Legal? O segundo passo, no caso, dentro desse processo, é registrar as requisições de materiais para a produção. O produto entrou, o insumo entrou, eu, contador, tiro uma fotografia. O produto saiu da área de armazenagem, da área de estocagem para a produção, eu obrigatoriamente tenho que tirar uma outra fotografia. Aqui eu estou falando de fotografia de razonete, né? Vamos falar a nossa linguagem, eu estou falando de razonete. Então eu abro um razonete ali para a conta, para o insumo entrar, debitando a conta de estoque, e aí depois, quando esse produto é levado para a produção, eu credito aquela conta de estoque e debito a conta ali dentro do universo do estoque, aquela de produto em andamento, né, de produto a ser trabalhado, né, se a gente for traduzir é isso. Então o segundo elemento é a gente estar controlando as requisições de retirada do próprio estoque. O terceiro passo, né, a terceira etapa, é você identificar os outros custos associados ali ao próprio processo de produção. Por exemplo, o custo de mão de obra diretamente alocado ao processo. Olha que eu estou falando então dos custos de insumos, vamos guardar essa informação, e tudo mais associado ao insumo. Agora eu estou falando já da mão de obra que está manipulando esse insumo, manipulando aqui de uma forma produtiva, né, saudável, não pejorativa, para permitir alocar essa mão de obra diretamente ali ao custo daquele produto que eu esteja produzindo. Outro passo, né, eu estou classificando aqui por número, então o quarto passo é você registrar essa relação do homem-hora com a utilização do maquinário, a relação do homem-hora com o próprio maquinário. Isso aqui é importante, porque às vezes aquela máquina ali do processo de produção, vamos falar da mesa e da cadeira, uma mesma serra, ela serra a confecção da cadeira, ela serra a confecção da mesa. O mesmo homem, ele utiliza a serra para produzir a mesa, para produzir a cadeira. Ora, então eu tenho que controlar quanto tempo ele leva utilizando a máquina para serrar a mesa, para serrar a cadeira. Concorda comigo? Isso tudo são elementos que têm obrigatoriamente que fazer parte da ordem de produção daquela mesa, daquela cadeira, para atender aquele processo de produção. E, por último, porém não menos importante, é a etapa de eu alocar os custos indiretos de fabricação, né? Eu tenho ali claramente a mão de obra direta, manipulando ali o maquinário, se for o caso. Eu tenho os insumos claramente sendo apropriados, né, acumulados ao processo de produção. Agora eu tenho que fazer o dever de casa rateando os custos indiretos. Isso você já está fera em identificar. Da seguinte forma, se aquela mesa, aquela cadeira, ela tem ali um processo de passar uma graxa para melhor lubrificar o parafuso, essa graxa é um custo indireto. Esse custo indireto, ele tem que estar alocado à produção daquela ordem de produção daquela cadeira. Porque eu produzo outros tipos de cadeira, outros tipos de mesa, então tem que ter essa capacidade de distribuir de forma rateada a graxa àquela ordem de produção, e não a produção diária das cadeiras. Para cada produção, ela obrigatoriamente tem que ter um pedido, tem que ter uma ordem. É assim que funciona o segmento industrial. É isso que permite a produção plena, né? E aí você vai me perguntar, quais são as características, então, de uma ordem de produção? O que tem numa ordem de produção?
É um documento, né, um formulário, vamos dizer assim, onde nesse formulário, anteriormente o formulário era no papel, né, então o papel que andava dentro do processo de produção. Hoje os sistemas, os MRPs produtivos da vida, eles, de uma forma muito simples, eles permitem esse acompanhamento. Eu estou falando aqui de processo de produção industrial. E é uma aula de contabilidade industrial. Mais uma vez eu paro para a gente refletir junto. O contador, obrigatoriamente, tem que conhecer também de sistema integrado de produção. Ele não tem que conhecer ali o detalhe do detalhe, isso aí é com o engenheiro de produção, é com a linha de produção. Agora, entender o momento que são imputadas as informações, os tipos de informação, até para facilitar a produção. É papel do contador instruir a produção, falar, ó, aqui nesse campo, monta aqui um campo específico só para controlar a mão de obra, monta aqui um campo específico só para permitir a inclusão aqui dos insumos produtivos, porque isso vai facilitar ele depois tabular as informações. Então uma ordem é um formulário que tem uma demanda e essa demanda ela caminha no processo de produção, alocando aqui cada insumo associado. Legal? Um exemplo que eu trago aqui para vocês de empresas que trabalham com essa filosofia, eu já citei o setor moveleiro, né? E incluo aqui a construção civil também, na hora de construir ali um prédio, né? O imóvel ali, a casa, ela é para atender a sua expectativa, né? A expectativa aí, estou exemplificando como consumidor final, pode ser a própria empreiteira atendendo a incorporadora, né? Então, produtora de filmes, estaleiros, enfim, tem uma série de segmentos de negócios aí econômicos que se utilizam da ordem de produção. O exemplo que eu trouxe para você do segmento moveleiro, eu acho muito interessante porque é uma inteligência ao processo de produção empurrada. Legal? Já falei então dos custos primários, já falei dos custos necessários a serem inclusos numa ordem de produção. Agora a gente precisa entender a cara, né, dessa ordem de produção. Eu compartilho aqui com vocês na tela o modelo, o formato. Eu fiz aqui extrair lá do sistema o formato de uma ordem de produção, só para a gente entender o raciocínio. Observe que eu tenho ali material direto, mão de obra e custos indiretos, claramente segregados. Nesse exemplo que eu trago para vocês, eu tenho aqui, para insumo de produção, 3 elementos que juntos vão gerar a minha matéria-prima, que combinados vão gerar a minha matéria-prima. Observe que o nível de detalhamento. O componente X, ele tem ali 5 toneladas a serem usadas, ao preço unitário de R$10 o custo de cada tonelada. Multiplico um pelo outro, eu vou ter ali o insumo de produção do elemento X, do Y e do Z da mesma forma. Vamos guardar ali o total de R$164, que é o meu custo de produção da matéria-prima para atender esse produto que eu nem sei qual é. Mão de obra. Na mão de obra, o raciocínio é o mesmo, tem que ter o detalhamento, lembra, da associação do custo da mão de obra com o custo de utilização da máquina. Esse processo produtivo, ele exige a manipulação de 3 etapas do processo de produção. Usando a máquina 1, máquina 2, máquina 3. Na máquina 1, 100 homens-hora, ao custo de R$2,78, vão me custar para produzir essa ordem R$278. 100 homens-horas aqui é uma brincadeira, mas eu posso ter 100 pessoas 1 hora nessa máquina ou uma pessoa trabalhando 100 horas nessa máquina, né? 100 homens-horas aí é o custo de utilização da máquina. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, eu tenho ali um total de 170 horas de mão de obra a um custo de 478. Guarda essa informação.
E o custo indireto? O custo indireto eu uso uma ponderação qualquer. Eu posso usar a ponderação aí, uma taxa de referência qualquer. Eu uso a mão de obra, se o custo da mão de obra for muito elevado. Eu uso o material direto, se o custo do material direto for muito elevado. Enfim, é uma ponderação, um fator, um vetor aqui de taxa de precificação do custo indireto de fabricação. Aplicando aqui no nosso raciocínio, né, eu estou considerando aqui a mão de obra como um fator relevante. Então, provavelmente uma mão de obra especializada é importante, é o que eu tenho que considerar aqui para apurar. Essa taxa, então, do custo indireto de fabricação, respeitando as 170 horas trabalhadas, a essa taxa de precificação, eu cheguei aqui ao custo indireto de 2 horas. Agora é só tabular. Está aqui, a empresa Zazinho Feliz, é o nosso cliente. É só tabular. O que eu fiz aqui? Eu peguei a ordem 1, ordem 2, ordem 3 e peguei por último essa ordem última e tabulei. Material, 164, mão de obra, custo direto de fabricação. Somo os 3 elementos. Esse meu custo de produção me gerou R$ 982 para produzir esse componente que eu nem sei qual é. Ofereço isso, então, para a área lá de precificação e a área comercial, eles vão precificar da forma que melhor lhes convém. Observe então que é muito simples de você utilizar o processo de acumulação por ordem de produção. Isso tudo que a gente está falando, é claro que aqui a gente tem que associar sempre ao razonete. Os razonetes que são nossos amigos. Dentro do universo do estoque, a mercadoria entra, sai do estoque de matéria-prima, vai para produto em elaboração, em transformação, sai de produto de elaboração, produto de elaboração vai para produto acabado, né? Quando o produto efetivamente terminou, a ordem está sempre trabalhando ali. E depois sai de produto acabado, eu credito o produto acabado e debito o custo do produto vendido. E esse custo do produto vendido é quando eu entrego o produto lá para o meu cliente, e aí, consequentemente, ele que vai compor o resultado, como você já bem sabe. Legal? Então, nessa aula, a gente aborda a acumulação por ordem de produção, onde a gente procurou entender o que é a ordem de produção, quais são as principais características da ordem de produção, né, que é esse controle, e a forma que a gente vai depurar e calcular esse custo específico, direcionado, vinculado a uma determinada ordem de produção. Legal? Espero que você tenha entendido, colaborado contigo. Um abraço, fique na paz, até a nossa próxima aula.